Você já sentiu aquela angústia que aperta o peito? Como se o chão sumisse debaixo dos seus pés? Eu já. E sei que nessas horas a gente só quer um lugar seguro para se agarrar. A Bíblia fala muito sobre isso. Davi, no Salmo 40, clamou de um poço de desespero, literalmente um lugar escuro, lamacento. E Deus não só o ouviu, mas o colocou em terreno firme. Não foi instantâneo, mas foi certo. Se você está nesse poço hoje, segure isso. O mesmo Deus que resgatou Davi está com você agora. Quando olho para a vida de José no Egito, vejo alguém que foi traído, jogado em um poço, vendido como escravo e depois esquecido na prisão. Mas em Gênesis 5, 0 e 20, ele diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quantas vezes nós não enxergamos o bem que Deus está preparando no meio da nossa dor? Seus planos são maiores que qualquer poço, prisão ou traição que você esteja enfrentando hoje. Lembro de uma noite em que tudo parecia desmoronar. Abri a Bíblia aleatoriamente e caí justo em Jonas 2, dentro do peixe. Jonas gritou das profundezas e Deus o trouxe de volta à superfície, não de forma mágica, mas com um propósito. Seu desespero não é o fim. Pode ser o começo de um livramento que você nem imagina. Lembro quando Jesus acalmou a tempestade em Marcos 4? Os discípulos estavam aterrorizados, achando que iam morrer enquanto Jesus dormia. Às vezes nos sentimos assim. Senhor, não te importas que pereçamos, mas Ele está no mesmo barco que você. E no momento certo, Ele se levanta e diz: cala-te, aquieta-te. Sua tempestade tem hora para acabar. A gente costuma achar que fé é não sentir medo, mas olhe para Jesus no Getsêmani. Suor como gotas de sangue, uma oração cheia de agonia. Ele entende seu desespero. E assim como o Pai sustentou ele, Ele te sustenta agora. Você não está sendo fraco por sentir o peso. Está sendo humano. E Deus conhece cada fio do seu ser. O profeta Abacuque nos ensina uma lição preciosa. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17-18. Isso não é otimismo barato. É uma decisão de confiar quando nada faz sentido. Talvez seu, ainda que seja um diagnóstico difícil, uma conta sem dinheiro, uma relação despedaçada. Deus não pede que você finja estar bem menos. Ele pede que você o escolha, mesmo quando tudo parece perdido. Paulo, em 2 Coríntios 1, diz que o consolo que recebemos de Deus é o mesmo que podemos dar aos outros. Se você está luto, em dívida, com medo do futuro, menos cada lágrima sua é semente de um consolo que um dia você vai repassar. Não é só sobre superar, é sobre ser transformado no processo. A história de Jó me pegou outro dia. Ele perdeu tudo e seus amigos vinham com discursos prontos. Mas Deus não o julgou por gritar sua dor. No fim, ele restaurou Jó
Mas o maior milagre não foram os bens. Foi Jó entender que, mesmo no abismo, Deus estava ali. Se sua oração hoje é só um gemido, Ele ouve. A viúva de Sarepta, Reis 17, estava preparando a última refeição. Antes de morrer de fome, Elias pediu que ela o alimentasse primeiro. Humanamente, era um absurdo, mas ela obedeceu. E a farinha e o azeite não acabaram. Quando você acha que é o fim, Deus muitas vezes está preparando um não acaba. Seu pouco nas mãos dele é mais que suficiente. Pedro afundando no mar. Mateus 14 é minha história de coração. Ele olhou para as ondas e começou a afundar. Mas no segundo em que gritou, Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão. Nota, Pedro já estava afundando. Você não precisa ter fé perfeita para ser resgatado. Basta um grito e ele te alcança no meio do caos. A mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, tocou Jesus no meio da multidão. Ela não fez discurso, não teve tempo para explicação, só um toque desesperado. E ele a chamou de filha. Seu clamor, por mais confuso que pareça, tem um nome para Deus: meu filho, minha filha. Você não é um número, é alguém que ele para tudo para ouvir. No Salmo 56, Davi diz: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Deus não só vê sua dor, ele aguarda. Como um pai que coleciona os desenhos dos filhos, ele valoriza cada lágrima sua. Nada é desperdiçado, nada é insignificante. Por isso, quando leio o Salmo 70, vejo um grito que ecoa até hoje. Davi não está recitando poesia bonita, menos ele está com os joelhos no chão, suando frio. E é nesse lugar que Deus se manifesta. Se você está assim hoje, respire fundo. O que vem agora é para você. O Salmo 70 é curto, mas cada palavra pesa. Davi está sendo perseguido de novo. Absalão, os filisteus. Parecia que o problema nunca acabava. E aqui ele não faz rodeios. Apressei, ó Deus, para me livrar. Vê, não é oração de quem tem tempo para florear. É urgência pura. É interessante notar que Davi começa o salmo com ó Deus e não com um título formal. Essa intimidade na dor mostra que ele conhecia aquele a quem clamava, como Moisés diante da sarça ardente, que ouviu Deus dizer: Eu sou que sou. Quando tudo desaba, não precisamos de teologias elaboradas, precisamos saber que ele é. Olhe o contraste. No Salmo 23, Davi fala de pastos verdejantes. Aqui, ele só vê inimigos rindo dele e vê 3. A fé não apaga a realidade. Ela enfrenta. Davi não nega o perigo. Ele clama a partir dele. Sua honestidade é um convite. Você não precisa dourar a pílula com Deus. O Salmo tem apenas 5 versos, mas é um resumo poderoso da jornada de fé. 1. O grito de socorro. 2. A declaração de necessidade. 3. O reconhecimento
dos inimigos. 4a. Exortação aos fiéis. E 5. A afirmação final de confiança. Sua oração mais desesperada pode conter essa mesma estrutura divina. Repare no refrão. Apressa-te, ó Deus vê. 1,5. Davi repete como uma criança chamando o pai no escuro. Deus não se irrita com a repetição. Ele valoriza a persistência, a viúva insistente. Lucas 18 prova isso. Se seu pedido parece repetitivo, continue. A resposta vem. Nos manuscritos do Mar Morto, esse salmo aparece ligado ao Salmo 71, como se fosse uma única oração. Isso nos mostra que, às vezes, nosso clamor não cabe em um só momento. Precisa continuar, como Daniel, orando por 21 dias. Daniel 10, algumas respostas exigem persistência. Não desista no meio do caminho. Davi pede duas coisas: seu livramento e a vergonha dos inimigos. Vê 2-3. Isso não é vingança, menos é justiça. Há situações onde o mal parece vencer e Deus permite que clamemos por seu juízo. Como na escravidão no Egito, o grito dos hebreus subiu e Deus agiu. Mas o verso 4 é o centro. Alegrem-se e regozijem-se em ti todos os que te buscam. No olho do furacão, Davi lembra: a alegria não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Como Paulo e Silas cantando na prisão, Atos 16. Ainda que tudo desabe, ele é a âncora. O salmo termina com tu és o meu auxílio. 5. Davi não recebe a resposta ainda, mas ele declara, como Jesus, dizendo: Lázaro, vem para fora, antes da ressurreição. João 11. Fé é proclamar o que ainda não se vê, porque aquele que prometeu é fiel. Contexto histórico. Muitos estudiosos ligam esse salmo ao período de Absalão, 2 Samuel 15. Davi foge do próprio filho. Às vezes, a dor vem de quem a gente menos espera, mas Deus restaura menos. E Davi volta ao trono. Se sua traição foi familiar, profissional, eclesiástica, há um retorno em vista. Esse salmo é um memorial. Davi registra o grito para lembrar, depois que Deus respondeu. Como as 12 pedras do Jordão, Josué 4. Anote suas orações hoje. Um dia você relerá e verá. O socorro veio. Jesus citou os salmos repetidamente. No Calvário, o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22 mostra que ele entende o desespero humano. Se o Filho de Deus clamou, quanto mais nós podemos. Por isso, esse salmo não é só de Davi, é seu, é meu, é de quem está encurralado, mas crê que Deus ouve, e Ele ouve sempre. Agora eu quero orar por você. Nos comentários, deixe um amém, ou seu nome pode ser só o primeiro. Vou ler cada um e levar ao Senhor, como Ana, que derramou sua alma no templo.
Samuel 1. Sua necessidade é sagrada. Quero te convidar a fazer algo diferente hoje. Além de deixar seu pedido, ore pelo comentário de alguém que vier antes de você. Assim como Paulo diz em Gálatas 6, 2, para levarmos as cargas uns dos outros, vamos ser resposta de oração aqui mesmo. Quem sabe Deus não vai usar seu amém para fortalecer outro irmão. Se você está com dívidas, como a viúva de 2 Reis 4, menos escreva Deus proverá. Se é uma doença, como o leproso de Mateus 8, menos coloque Jesus toca em mim. Não importa quão específico seja, este é um lugar seguro. Se você está assistindo isso e nunca entregou sua vida a Jesus, esse pode ser seu momento. Como o carcereiro de Filipos que perguntou: que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. A resposta é simples: crê no Senhor Jesus. Nos comentários, escreva: quero conhecer Jesus, e vamos te enviar um material especial. Nas últimas lives, oramos por Maria Câncer, João Desemprego e Sofia Depressão. E vi testemunhos lindos. Deus não ignora o clamor do seu povo. Sua vez agora. Lembra daquele desafio de orar 5 minutos por dia durante uma semana? Muitos voltaram dizendo que foi transformador. Que tal começarmos juntos amanhã? Comenta: eu aceito se quer participar desse propósito. Vou postar um lembrete diário aqui na comunidade para nos mantermos firmes. Se você não sabe nem por onde começar, só diga: socorro, Senhor. Foi o que Pedro fez e foi o suficiente. E se inscreva no canal. Cada inscrição ajuda esse ministério a alcançar mais pessoas como você. Já somos mais de 10.000 guerreiros de oração aqui. E quero ver esse número crescer. Ative o sininho para não perder os próximos estudos. Amanhã vamos falar do Salmo 91, menos a morada secreta. E você não vai querer perder. Compartilhe com alguém que está lutando. Às vezes, um simples "eu te entendo" salva uma vida. Seja a resposta de alguém hoje. Deixa o Salmo 75 com você. Mas eu sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ele não vai se deter. Obrigado por estar aqui. Você não está sozinho, nem hoje, nem nunca. Que Deus te abençoe.